Olá, bem-vindo a mais um programa Pra Teu Louvor, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a produção vocal. Vamos conversar sobre a terceira etapa da nossa produção vocal, que é a etapa do filtro do som, o molde do som. Você vai entender, vai continuar a entender como a nossa voz acontece e como você, na sua prática de voz cantada, executa todas as ações que o seu corpo realiza para emitir um bom som, cantar da melhor forma possível. Nós vimos, na primeira aula sobre a produção vocal, a estrutura que realiza o suporte de ar. A estrutura da respiração, as musculaturas respiratórias, tudo aquilo que nós precisamos compreender para ter uma respiração de qualidade voltada para o canto. Vimos também sobre a musculatura laríngea, a região onde o nosso som começa a ser produzido. Então, é a etapa da fonte do som. E hoje você vai ver comigo, nós vamos estudar juntos sobre o filtro do som. Como esse filtro? Esse som começou a ser produzido na sua laringe, através do contato do ar com a mucosa sobre as pregas vocais, e assim começou a acontecer ali um processo, um ciclo vibratório, processo de vibração das pregas vocais. Agora, nós vamos ver como o som que sai das pregas vocais vai em direção às nossas caixas de ressonância, às nossas cavidades no trato vocal e nasal, e assim a nossa voz toma forma de maneira total. Lembrem-se que eu falei com vocês de um detalhe muito importante. Na laringe nós ainda não temos voz, nós temos som, nós temos ruído. Mas esse som, quando ele segue em direção ao nosso trato vocal, aí sim ele vai se transformar em voz, através do movimento das estruturas que estão no trato vocal. Então, vamos começar a nossa aula. Nós vamos relembrar uns detalhes importantes sobre a estrutura de produção vocal, a estrutura que trabalha para que você cante com qualidade, com consciência. Essa é a palavra-chave. Nos nossos slides, você vai ver as etapas que o som percorre, as etapas pelas quais o nosso corpo administra essa produção. Então, nós temos aqui molde, amplificação do som é a que nós vamos ver hoje. Mas antes, temos suporte de ar e a produção do som. No suporte de ar, que é onde nós temos as musculaturas respiratórias, musculatura diafragmática, intercostal, musculaturas abdominais, a estrutura pulmonar, toda esse grande suporte que produz sustentação de ar. Na nossa próxima etapa, como eu já falei, nós temos musculaturas laríngeas que vão trabalhar para alongar prega vocal, encurtar prega vocal, aproximar prega vocal, afastar prega vocal, ou seja, todos esses movimentos que transmitem no nosso corpo as funções relacionadas à produção da voz. Então, hoje, como nós falamos, nós vamos ver a etapa final da produção da voz, que é o molde do nosso som vocal. Então, vamos ver juntos? Aqui você tem compressor de ar na estrutura pulmonar e musculatura respiratória, oscilador, que é a fonte do nosso som, ou seja, laringe, pregas vocais, e nós temos também o filtro, amplificação das nossas frequências, dos sons que são produzidos pelo nosso corpo. Todas essas etapas são fundamentais para a nossa produção vocal, e aqui, por que é importante entender, aprender, conhecer a fisiologia, o que acontece fisiologicamente na nossa produção vocal. Porque quando você canta, você só ouve som, certo? Você ouve voz. Mas existem estruturas anatômicas, fisiológicas que estão trabalhando, e tudo isso precisa acontecer da melhor maneira possível para que, além de qualidade vocal, você tenha também saúde vocal. O uso de todas essas estruturas de maneira inadequada pode comprometer a sua saúde vocal. Nós temos
3 especialidades, 3 profissionais que trabalham juntos para cuidarem da voz. O professor de canto, o fonoaudiólogo e o otorrino. O fonoaudiólogo e o otorrino, eles trabalham especialmente com a saúde vocal. E o professor de canto vai usar a saúde vocal do cantor para trabalhar as estéticas e as técnicas mais refinadas. Então, para que toda essa estrutura funcione de maneira saudável, é importantíssimo você conhecer o funcionamento fisiológico. Ali na prática, isso pode até parecer estar um pouco distante da sua prática, mas na verdade não está, porque na sua prática, no momento em que você está cantando, é toda essa estrutura física, toda essa estrutura anatômica que você está usando para cantar o louvor que você canta lá na igreja, que você treina no seu treino individual em casa. Então, todos esses detalhes são importantíssimos de conhecermos para que possamos usar a nossa voz da maneira mais saudável possível, tudo bem? Então, vamos então para os nossos slides e aqui nós vamos entender do início da produção vocal até o momento em que nós vamos falar mais hoje, que é a etapa do filtro do molde do som. Nós temos a inspiração e a sustentação do ar, que são o início da nossa produção vocal. O ar é a energia da voz. Se não tem ar, se não tem suporte de ar, eu não tenho voz de qualidade. O ar vai passar pelas pregas vocais, vai gerar uma oscilação na mucosa. A mucosa é como uma película que reveste a prega vocal e assim o ciclo de vibração ele tem o seu início. As pregas vocais começam a se movimentar para produzirem o som. O som produzido vai para o trato vocal para amplificá-lo e modificá-lo. Então, o trato vocal vai amplificar o som que sai da nossa laringe, que sai das nossas pregas vocais. O trato vocal, com a movimentação dos articuladores, esse é o termo que nós mais vamos falar daqui para frente, manuseia, o trato vocal manuseia o som da nossa voz, permitindo assim a percepção das vogais, ou seja, as vogais começarão a ser percebidas e também produzidas através do manuseio dos nossos articuladores. E aí nós vamos falar detalhadamente sobre isso. As formas, ou seja, com a movimentação dos articuladores, a produção das vogais, nós temos as formas. Nós vamos ver, a partir de agora, que é importantíssimo você também entender qual o movimento de cada articulador. E aqui a gente entende o caminho do som, desde o início da produção de ar. Então, o ar vindo dos pulmões passa pela prega vocal. Ali na prega vocal eu tenho o início do som. E esse som ele vai passar pelos meus tratos vocal e nasal para assim ser amplificado, moldado. E ali ele vai receber todo um tratamento de acordo com o movimento dos nossos articuladores. E você vai gerar, projetar o seu som de maneira mais adequada possível, de acordo com a sua prática. Essa estrutura aqui que você está vendo, ela é manuseada de maneiras específicas, dependendo do estilo musical e vocal que eu estou cantando. Vamos a uma informação importante aqui. Um cantor lírico, por exemplo, ele vai manusear toda essa estrutura de uma maneira específica para gerar o som, a estética que ele quer, naquele repertório específico do canto lírico, do canto erudito. Um cantor de MPB, por exemplo, ele vai manusear essa estrutura para produzir esteticamente o som que ele quer produzir, de acordo com as ideias, as intenções, o modelo estético daquele estilo musical MPB. Um outro exemplo, um cantor de rock, um cantor de sertanejo, ele vai manusear esse trato vocal para produzir esteticamente o som que ele precisa para aquele estilo musical e vocal. Nós cantamos um estilo musical voltado para a música gospel clássica, música de qualidade, né? Música congregacional, canto congregacional. E
toda essa estrutura também vai ser utilizada da melhor maneira possível para nós transmitirmos uma mensagem. No nosso caso, o que é prioridade? A mensagem, o texto, a letra do hino. Em outros estilos, pode ser que a mensagem, que o texto não seja prioridade. Pode ser que a estética do som, a estética da forma, seja prioridade em relação ao texto. Pode ser. Cada estilo vai trabalhar com isso de maneira muito particular. Por isso, quando um professor de canto ele pega um aluno e vai trabalhar aquele aluno para moldar o som daquele aluno, ele precisa entender primeiro qual é o estilo que aquele aluno quer cantar, qual é o estilo que aquele aluno quer estudar, para que ele possa movimentar esse trato vocal, para que ele possa movimentar esses articuladores de maneira a conseguir aquela sonoridade específica, aquela estética específica que o aluno precisa para cantar determinado estilo. Então, no nosso caso, como nós cantamos hinos que precisam de clareza no texto que nós estamos falando, notas bem definidas, ritmo bem definido, mas especialmente texto, mensagem bem definida. Essa estrutura de articulação vai se movimentar da melhor maneira possível para nós termos toda a melodia e toda a estrutura rítmica nos agudos, nos médios, nos graves, trabalhando em equilíbrio da melhor maneira possível para que a mensagem que nós precisamos transmitir tenha o recado seja dado, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa estrutura articulatória. E aí nós vamos entender o que é o trato vocal. Trato vocal é um tubo que vai das pregas vocais até os lábios, onde o som da laringe recebe um tratamento, é moldado, é distribuído e também é amplificado. E aqui eu já vou dar uma informação a mais. Muitos autores, muitas bibliografias apresentam trato vocal como toda essa estrutura, cavidade oral e também cavidade nasal. Mas já há outros autores que dividem trato vocal e trato nasal. Mas quando eu falar de trato vocal, vocês podem entender que é toda essa região compreendendo também a parte nasal, tudo bem? Então, o trato vocal é um tubo bem grande que vai das pregas vocais até os lábios e também até a região nasal, vamos entender assim. Por que ele é um tubo bem grande? Porque ele está alocado no nosso pescoço, em cima da traqueia, ou seja, em cima da traqueia eu tenho a laringe, dali da laringe em diante, para cima, nós temos o nosso trato vocal e trato nasal. Essa estrutura se movimenta o tempo inteiro quando você fala ou quando você canta. Aliás, é um movimento dessas estruturas que te possibilita a fala, que te possibilita o canto. Então, vamos seguir para nós entendermos agora um pouco mais sobre as estruturas que estão ali distribuídas sobre o seu trato vocal. Nós temos os articuladores. Vamos conhecer um pouco mais sobre os articuladores. Nós temos os lábios. Eu vou de fora para dentro, tá bom? Nós temos os lábios, temos os dentes, a mandíbula, a língua. Nós temos palato mole, faringe e a laringe. Toda essa estrutura que você está vendo comigo, laringe, faringe, palato mole, lábios, dentes, língua, mandíbula, tudo isso se movimenta e modifica o som que sai da sua prega vocal, que sai das suas pregas vocais. Por que nós precisamos entender, estudar, conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Lembra que eu falei que nós priorizamos a qualidade do texto? São essas estruturas que vão produzir o seu texto dentro de um repertório. São essas estruturas que vão abrir as formas, que vão trabalhar com os espaços de amplificação e de produção do som. E são essas estruturas que vão se encontrar umas com as outras
e produzir as articulações, formas com as vogais e articulação com as consoantes. Ou seja, todas essas estruturas se movimentam para formar as sílabas, as palavras, as frases, o texto que você vai cantar lá no repertório. E aí, por que é importante aprender a manusear essas estruturas? Porque, vou dar um exemplo, numa vogal I, eu posso ter várias sonoridades dentro de uma mesma vogal. Mas como assim? Dependendo do movimento que eu faço com os meus articuladores, eu posso modificar o timbre, a característica do som de uma vogal. Então, para que eu tenha clareza no texto, eu preciso saber posicionar esse texto no meu trato vocal. Eu preciso saber posicionar esse texto nos meus articuladores. Então, relembrando, os nossos articuladores são lábios, dentes, língua, mandíbula, palato mole, faringe, laringe. Os articuladores, eles mudam a configuração, a posição do nosso trato vocal. Tanto em área de espaço, né, do nosso trato vocal, quanto em comprimento. Então, toda essa estrutura, ela é manuseada, ela é modificada, e assim o som, o timbre do som, a característica estética do som vai também ser modificada. Vamos seguir e agora nós vamos entender um pouco mais sobre articuladores. O movimento dos articuladores durante a prática do canto pode gerar diferentes timbres, diferentes estéticas vocais. Você lembra que eu falei há pouco sobre os diferentes estilos vocais e musicais? O canto erudito, o MPB, dei alguns exemplos. Cada estilo musical e vocal desse vai precisar de um timbre diferente, de uma estética diferente. E assim, os articuladores, o trato vocal vai ser utilizado de maneira a produzir essas diferentes estéticas e esses diferentes timbres vocais. Uma mesma vogal pode ser articulada de maneiras diferentes pelo trato vocal. Dei o exemplo agora há pouco também da vogal I, que pode ser articulada de várias maneiras. Nós teremos uma aula falando sobre vogais e você vai entender um pouco mais sobre isso. E é possível modificar o comprimento de toda a área do trato vocal por meio do movimento dos nossos articuladores, e a região do som produzido também sofrerá mudanças. Essa frase, região do som produzido, como assim? Vamos entender. Eu posso cantar a vogal I numa região bem grave, I, ou eu posso cantar I. Dependendo da região do som produzido, o trato vocal vai também se modificar, abrir ou diminuir espaço, e esse som sofrerá mudanças. Uma mesma vogal, uma mesma letra, uma mesma sílaba, produzida em regiões da voz diferentes, também pode ter um resultado diferente, porque todo movimento desses articuladores, qualquer movimento, gera um padrão de mudança, um padrão de alteração no som que está sendo cantado. Vamos seguir e aí nós vamos pensar juntos agora sobre as vogais. Falei um pouquinho das vogais. Cada vogal tem uma posição específica no trato vocal. Você tem A, E, I, O, U. Cada vogal dessa tem uma posição única, específica no trato vocal. Porém, no canto, essas posições, elas podem sofrer alterações dependendo da região que eu estou cantando. Foi o que eu acabei de falar, o exemplo que eu acabei de dar. Vamos seguir. Abrindo mais ou menos espaço no trato vocal. Ou seja, o trato vocal é quem determina a posição do som, a estética do som, o timbre do som que você está produzindo. Além das vogais terem uma posição específica no trato vocal, ou seja, na parte do filtro do nosso som, elas também
colocam sobre a prega vocal um nível de aproximação específico. Então, as vogais, elas não têm uma relação somente com o trato vocal, mas elas também têm uma relação com a região laríngea, com as pregas vocais. Quando eu falo I, quando eu falo A, quando eu falo O, U, E, as minhas pregas vocais estão também sofrendo uma mudança no nível de aproximação, no nível de adução, ou seja, fechamento e aproximação da prega vocal. Tudo bem? Isso é importante para nós entendermos, para que tudo o que eu canto seja estabelecido no meu trato vocal e na minha estrutura laríngea como uma relação. Não seja algo exclusivo do trato vocal, algo exclusivo da região laríngea. Nada no nosso corpo é isolado, tudo acontece em parceria, em conjunto. Quando nós executamos um exercício, nós movimentamos todo o trato vocal. Cada vogal vai ter uma finalidade específica no seu treino. Então, dentro de um exercício, quando eu uso em um determinado exercício uma vogal I, eu quero produzir um resultado específico. Já já nós vamos conhecer algumas características sobre cada vogal. E aí talvez você entenda um pouquinho melhor. Quando eu uso um exercício com a vogal U, eu tenho uma outra finalidade, um outro objetivo com essa vogal U no exercício. Quando eu uso o exercício com a vogal O, eu tenho uma outra finalidade, porque cada forma vai utilizar, vai manusear uma região específica do nosso trato vocal. Quando nós cantamos um louvor, movimentamos todo o trato vocal de maneira extremamente dinâmica. Por quê? Porque aqui você tem várias formas, você tem numa mesma frase várias vogais sendo articuladas, vários espaços, várias formas sendo ampliadas, amplificadas. Você tem, além disso, também as consoantes no hino, no texto, na frase que você canta. E essas consoantes também são produzidas pelos articuladores, pelo encontro de articuladores, para formar as sílabas, os fonemas. Ou seja, desde o momento do seu treino individual ao momento do aquecimento, também é o momento da prática, do canto do repertório, o seu trato vocal está sendo manuseado e isso precisa ser feito de maneira consciente. Porque quando você sai de uma região grave para cantar uma nota aguda que vem na metade da frase, você saiba exatamente como movimentar o seu trato vocal, como movimentar os seus articuladores para alcançar aquela nota, para chegar naquela nota de maneira afinada, para chegar naquela nota com espaço, com um som limpo, com um som coberto, brilhante, aberto. E assim você consiga transmitir a mensagem, que é o que nós temos de mais importante, a nossa prioridade, de maneira com muita qualidade, vamos entender assim, muita qualidade no texto, é isso que nós precisamos. Vamos seguir? Nós vamos entender que essas duas frases, elas são as mais importantes da nossa aula de hoje e lá no final nós vamos repeti-las. Agora, eu falei que nós veríamos algumas características de cada vogal, então vamos começar com a vogal I. O que acontece no nosso trato vocal quando você fala, mas aqui nosso entendimento é totalmente voltado para a prática do canto, né? Então, quando você canta a vogal I, seja num exercício ou na prática de um hino. Eu tenho mais abertura na região dos lábios, ou seja, na região frontal. Eu tenho a língua mais alta na vogal I. Eu tenho mais espaço na região orofaríngea, na região mais posterior. Lembra da imagem dos articuladores? Então, a faringe fica aqui um pouquinho mais para trás, é como uma parede dentro do nosso trato vocal. E ali eu tenho a região nasofaríngea, orofaríngea e laringofaríngea. Então, a vogal I vai me dar mais espaço na região orofaríngea. Vogal U, algumas características. Eu tenho os lábios estreitos, como um bico bem acentuado, bem projetado. Eu tenho um grande espaço na cavidade oral, na boca.
dentro da minha boca tem um espaço aberto. A língua, ela vai recuar um pouquinho. Laringe mais baixa. Quando nós cantamos U, só de projetar, de posicionar a forma da vogal U, a laringe já desce. Porque a forma dessa vogal faz abaixar a minha laringe, faz essa estrutura descer. Então, é automático. E aí, dentro do canto, nós vamos aprender aos poucos a manusear essa estrutura dependendo do que você está cantando. Do texto, dependendo da região, das notas que você precisa cantar. Vogal E. Nós temos mais espaço na cavidade oral e menos espaço na região faríngea. E. Então, eu abro mais espaço na frente, fecho um pouco mais esse espaço na parte de trás. Vogal A. Nós temos ainda mais espaço na frente. A. Uma abertura bem grande na cavidade oral, menos espaço na região orofaríngea, região posterior. Vogal O. Nós temos laringe mais baixa, assim como na vogal U. Temos um arredondamento na cavidade oral. O. Se nós formos aqui destrinchar todas as informações das vogais, nós teremos muitos detalhes de refinamento, especialmente voltado para o canto. Mas isso é muito relativo, porque depende muito de que texto eu estou cantando e também depende muito de que altura, de que região eu estou cantando. Então, todas essas informações, elas são relativas porque elas podem sofrer mudanças dentro do repertório que eu vou cantar, tudo bem? Vamos seguir, ainda com esse assunto de vogais, nós vamos entender aqui a posição, um gráfico para nos ajudar a entendermos a posição dessas vogais em relação ao trato vocal. Eu tenho a vogal I como uma vogal bem anterior, bem na frente, I, e bem alta. Tenho a vogal E, como uma vogal também na frente, um pouco alta também. Tenho a vogal E, também anterior, mais para frente. Tenho a vogal A. Ela também é anterior, mas ela já é um pouco mais baixa do que em relação às outras vogais, especialmente a vogal I. E aí nós temos as vogais mais posteriores, que tem abertura mais do meio para o fundo no nosso trato vocal. Vogal U. Aqui na frente eu não tenho tanta abertura, mas dentro da cavidade oral nós temos abertura. Vogal O. Tenho bastante abertura, tenho um abaixamento da laringe. Vogal O. Tem um pouquinho mais de abertura, mas também é uma vogal posterior. Aqui nós conseguimos entender um pouco qual é a posição de cada vogal e como ela está distribuída no nosso trato vocal, se é de maneira mais anterior ou mais posterior. E assim, com esse gráfico, a gente consegue traçar uma linha para os exercícios que a gente pode colocar dentro de um treino, dentro de um aquecimento. O que eu quero nesse grupo, nesse coro? Eu quero trabalhar um som mais claro, mais na frente? Quero que o meu grupo cante com um pouco mais de clareza? Posso usar uma vogal I para trabalhar um exercício com esse grupo. Eu quero arredondar um pouco o som do meu grupo. Eu posso trabalhar uma vogal O com esse grupo. Eu quero que o meu grupo tenha mais consciência de espaço aberto lá no fundo. Eu posso trabalhar uma vogal O ou talvez uma vogal U. Eu quero que o meu grupo consiga transitar num exercício na região grave, média, aguda, com leveza. Eu posso usar a vogal U para colocar ali num exercício e assim as pessoas vão conseguir transitar um pouco melhor de uma região para outra com mais leveza. Então, cada vogal, ela não pode ser utilizada num exercício de maneira aleatória, sem uma finalidade, sem um objetivo. Quando um professor ou um fonoaudiólogo, um preparador vocal, ele vai utilizar as vogais, ele pensa, aqui nesse exercício eu quero que o meu aluno alcance esse objetivo, tenha essa finalidade. Então, é essa vogal que eu preciso.
No outro exercício, é um outro objetivo, uma outra finalidade. Então, é uma outra vogal que eu preciso trabalhar com esse aluno. Cada vogal vai demandar do trato vocal uma posição e assim o aluno, o cantor, o professor vai conseguir extrair desse cantor um som específico. E lá no grupo, você que aquece o seu grupo, aí na igreja, também pode pensar dessa mesma maneira. Escolha os exercícios de maneira inteligente. E aí, nas futuras aulas, nós teremos sempre várias sugestões aqui de exercício para você utilizar no seu dia a dia de canto. Vamos seguir, e aqui também temos um pouco mais da posição das vogais, né? Uma imagem um pouco mais clara. Vogal I, sempre dentes aparecendo. Vogal E, vogal E, vogal A, vogal U, vogal O, vogal O. Lembrando que eu falei, tudo isso pode ser muito relativo, porque o trato vocal ele não é estático, ele é dinâmico. E o canto é extremamente dinâmico. Então, essas formas, elas são uma base, uma ideia para que a gente tenha como base, né, para articular o trato vocal diante dessas vogais. Mas no canto, tudo isso pode ser modificado de acordo com o que eu estou cantando. Seguimos e agora nós vamos usar mais uma vez aquelas duas frases que eu falei que são importantes. Quando nós executamos um exercício, movimentamos todo o trato vocal. Cada vogal terá uma finalidade específica dentro de um exercício. Então, quando você for treinar ou quando for aquecer, pense nessas finalidades. Quando cantamos um louvor, movimentamos todo o trato vocal de maneira extremamente dinâmica. Ele não é estático, ele é dinâmico, ele se movimenta o tempo todo. Porque temos várias formas, ou seja, várias vogais sendo articuladas. Além disso, temos também as consoantes sendo produzidas pelo encontro dos articuladores. Toda essa estrutura trabalhando o tempo todo. Então, o que nós precisamos entender de mais importante aqui? A articulação, movimentação do trato vocal. Isso vai acontecer de acordo com o que eu estou cantando, mas tudo isso tem uma finalidade específica que é produzir um texto limpo, claro, dentro das notas e dentro do ritmo que nós estamos cantando. Tudo bem? Nós vamos ver agora um vídeo de uma área de ópera, um cantor lírico cantando inicialmente essa área de ópera. A ópera Turandot, de Giacomo Puccini. Nós vamos ver um trechinho bem curto, mas o interessante desse vídeo é que você vai visualizar o movimento dos articuladores dentro de uma estética para o canto erudito e depois dentro de outras estéticas, ou seja, o mesmo trato vocal cantando o mesmo repertório, produzindo diferentes estéticas vocais, diferentes timbres vocais. Vamos ver o vídeo? Várias intensidades diferentes, vários modos diferentes de ajustes no trato vocal que geram estéticas, geram timbres diferenciados. E aí, se nós fôssemos escolher um para cantar ali, nenhum estaria errado. Não existe certo ou errado aqui. Existe a estética que eu quero executar, que eu quero imprimir na minha voz. Os nossos articuladores nos dão essa possibilidade. Nós ficamos por aqui com essa aula e eu aguardo você na próxima aula, que nós traremos exercícios para falarmos um pouco mais de articulação, de vogais, desse estudo do trato vocal. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui,